Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. O que significa a Ascensão do Senhor? Subida de Jesus ao céu. Se é subida, alguma vez ele desceu também. Quando que ele foi que desceu? Dia da ressurreição. Quando que ele desceu? Ele veio assumindo a nossa humanidade. O Natal, o mistério da encarnação. Deus desce e faz, não é? A nossa terra, a sua morada. Ele assume a nossa humanidade. Ele veio de Deus, e ele mesmo disse que ele voltará a ele, voltará para ele. É a ascensão do Senhor, é a ressurreição do Senhor, é a subida do Senhor ao céu, é a volta de Jesus ao seu Pai, de onde ele veio para nos salvar. É o mistério da ascensão que hoje nós celebramos como solenidade. Faz parte deste mistério pascal da Páscoa. Né? Deus não o abandonou. A morte não venceu. Né? Deus o elevou. Não é? Ele foi vitorioso. A sua vitória é sobre a morte e sobre o pecado. A liturgia da palavra de hoje nos traz 3 leituras, né, explicando as 2 leituras do mesmo autor, Lucas. Né? Lucas é autor do livro do Atos dos Apóstolos e também do Evangelho, né? Evangelho de Lucas. As 2 versões são um pouco diferentes, mas falam da mesma verdade.
que Jesus subiu ao céu, né? Jesus voltou para o seu Pai. Jesus foi glorioso com sua ressurreição. No Antigo Testamento nós temos também alguém que foi raptado para o céu. Vocês lembram? Elias, né? O segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vocês hoje vão voltar para casa e fazer essa leitura, né? Lá, o rapto de Elias. Eliseu e o seu discípulo, né? Antes de Elias for raptado, pede o espírito, 2/3 do espírito de Elias, né? Como discípulo, antes que ele fosse levado para o céu, né? E Elias disse ao seu discípulo, Eliseu, então, se você é capaz de ver e eu sendo raptado, aí sim você receberá o meu espírito. E logo então a leitura neste livro narra que um carro de 2 cavalos com fogo, né, vem, rapta e leva o Elias. E o livro continua narrando depois as atividades do Eliseu, o seu discípulo. E ele cumpre, ele faz as mesmas ações, mesmas atividades do seu mestre Elias. Recebe, portanto, o espírito do seu mestre. Vejam bem na primeira leitura de hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, o Lucas pega estas imagens do Antigo Testamento para explicar, para expressar, para fazer entender às comunidades a ascensão do Senhor. Né? Narra também, traz as imagens dos 2 anjos presentes, 2 homens, no dia da Páscoa, no túmulo vazio. Coloca também a imagem da cor branca, né? Cor branca na Bíblia representa o mundo de Deus, né? O ambiente onde Deus está presente. Nas nossas missas a gente vê mais a cor branca no altar, no ambão, não é? No batismo. É um espaço, é um ambiente onde Deus está presente. Né? Deus está presente. Então Lucas traz todas essas imagens para ensinar a comunidade cristã que estava pensando que Jesus, morrendo na cruz, acabou o projeto de Jesus. Não é? O pecado o derrotou, o mundo o derrotou. Não. Deus o elevou. Ele subiu ao céu. Ele está vivo. Ele se faz presente para nós. E ainda nos promete que Ele enviará para nós o Paráclito, o Espírito Santo. A leitura de hoje, né? O Evangelho prepara os discípulos a estarem esperando, aguardando, né, esta vinda do Espírito que o próprio Jesus os enviará. E eles serão testemunhas de tudo isto. Eles serão revestidos da força do alto, como Elias, quando foi raptado, o Eliseu foi revestido da sua força. Assim também os discípulos serão revestidos do Espírito de Jesus. Né? Vejam então, meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje. É muito interessante e profundo quando o Evangelho nos fala o momento em que Jesus foi elevado ao céu. Diz os versículos 51 até 53, né? Enquanto Jesus os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Enquanto os abençoava. A ascensão do Senhor, a subida de Jesus aos céus, não é um momento de tristeza. Para nós no mundo, quando alguém que nos amamos nos deixa, nós ficamos tristes, não é? Não é verdade? Mas Jesus não nos deixa de fato ao subir ao céu.
Vejam, enquanto ele abençoava a benção de Deus e a subida de Jesus ao céu, é a benção para nós. Qual é a benção? Esse é o Espírito, não é a sua força. E enquanto o abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, não ficaram tristes, não ficaram com mais essas dúvidas, que acabou o projeto de Jesus com a sua morte na cruz. Não, ele está vivo, ele se faz presente, ele nos fortalece, ele nos dá o seu Espírito. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Vejam bem, com grande alegria. Não é? Primeira vez que anjo apareceu no Novo Testamento para anunciar a vinda de Jesus, a encarnação. Não é? Anjo Gabriel. Depois o anjo apareceu quando Jesus nasceu, para avisar os pastores e todos, também trouxe alegria. Primeiro também trouxe alegria na vida de Maria, né? Quando ele anunciou também aos pastores, diz o Evangelho que eles se alegraram. Agora vejam, e estavam sempre no templo bendizendo a Deus com grande alegria, diz o Evangelho, na subida de Jesus aos céus. Anjos presentes, anunciando esta verdade, esse mistério de Deus, vivo e verdadeiro, presente para nós no nosso dia a dia com seu Espírito. Não é? E esta é a razão da nossa alegria. Esta é a razão também, a alegria das nossas famílias, da nossa comunidade, que Ele está vivo e presente e nunca nos abandona. Né? A luz, o Círio Pascal, que está aqui, ele estará presente para nós, não somente neste tempo pascal, né? Todas as solenidades, festas, das nossas celebrações, nós veremos este Círio Pascal aqui. Algumas comunidades deixam no ano inteiro, todos os domingos, como nós falamos nos outros dias, todos os domingos é a nossa Páscoa. Celebramos a Páscoa, celebramos a vida, celebramos o Cristo ressuscitado, não é? O mistério pascal. Ele estará presente nas celebrações dos sacramentos, batismo, né? A luz de Cristo que ilumina a nossa vida ou o nosso mundo. Como se fosse, por exemplo, tem um dia nublado, com neblina, tudo escuro, de repente aparece o sol. As coisas não mudam, não é? As casas, as árvores, todos estão lá. Mas quando o sol, a nossa visão, o nosso modo de enxergar muda, não é verdade? A luz brilha. Assim também o Cristo ressuscitado. O Cristo que subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Ele ilumina a nossa vida. Ele muda, transforma o nosso modo de enxergar, olhar para as realidades. Por isso a mensagem de hoje não é para ficar olhando para o céu. Né? Diz a primeira leitura de hoje aos seus discípulos que ficaram olhando para o céu. Não é? Não fiquei olhando para o céu. Olhar para a realidade da nossa vida. Os sofrimentos, a dor, a morte, não é? A tristeza, às vezes o desespero, continuarão na nossa vida. Mas somos chamados a olhar com este olhar da luz de Cristo que brilha, dá um sentido, significado para tudo aquilo que acontece na nossa vida cotidiana. Não é? Ter o olhar de Cristo, ter esta certeza que o Espírito Santo nos ilumina, nos fortalece, né, e nos conduz também para o céu. Segunda leitura de hoje. Devemos ter este olhar para o céu para caminhar nesta terra, pés no chão, não é? Não andar nas neblinas e nas nuvens, mas sim pés no chão, na realidade do nosso dia a dia, dando sentido
para tudo aquilo que acontece, enxergando esta realidade à luz da ascensão do Senhor, à luz da ressurreição do Senhor, à luz da festa de Pentecostes, que daqui uma semana celebraremos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrar hoje a festa da ascensão do Senhor, tenhamos Jesus Cristo ressuscitado, vivo e verdadeiro, como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa vida, e também como aquele que desceu, veio até nós, se tornou um de nós, que está presente para nós, nosso dia a dia. Tenhamos essa confiança e certeza neste Jesus que nunca nos abandona. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.